como vocês estão? Espero que vocês estejam todos muito bem. Hoje, na nossa aula de arte, nós vamos começar a falar sobre a civilização grega. Uma civilização que nos deixou grande sabedoria e conhecimento. Os gregos eram exímios artistas e hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre a arte que eles produziram. Vamos conferir então um pouquinho sobre a civilização e a arte grega? A civilização grega deixou para a humanidade um vasto legado cultural nas mais variadas áreas, dando origem a uma das mais geniais civilizações do mundo antigo. Os antigos gregos se sobressaíram especialmente nas artes. A pintura, a escultura e a arquitetura grega impressionam e causam grande admiração até os dias de hoje. A pintura grega estava presente em murais e paredes de grandes edifícios. E embora esta forma de arte tenha assumido uma grande importância na época, foram poucos os artefatos que chegaram até nós, devido à passagem do tempo e à fragilidade dos materiais utilizados. A maioria das pinturas que sobreviveram podem ser encontradas em peças de cerâmica, principalmente em vasos, que provavelmente eram usados em rituais cerimoniais ou para fins domésticos, como, por exemplo, para guardar alimentos, água, azeite e vinho. Inicialmente, essas pinturas tinham um fundo alaranjado e as ilustrações surgiam numa cor escura, mais conhecidas como figuras negras. Mais tarde, no começo do período clássico, esta lógica foi invertida e o fundo passou a ser de cor negra e as figuras de cor laranja. Já numa fase posterior, os vasos começaram a ter um fundo branco e desenhos coloridos. Assim como aconteceu com a pintura, as esculturas originais da antiguidade grega não foram conservadas até os dias de hoje, com a exceção da conhecida Vênus de Milo. Pelo valor dos materiais com que eram feitas e também pela sua fragilidade, as esculturas acabaram se perdendo, restando apenas cópias posteriores. Ao esculpir, os gregos buscavam a máxima aproximação com o real, especialmente em relação a figuras humanas, salientando músculos, nervos, veias e tudo mais que pudesse conferir realismo às obras. Durante o período chamado arcaico, as esculturas em mármore assumiam a forma de figuras humanas, posicionadas de frente e com os braços paralelos ao corpo. As imagens de homens jovens eram denominadas de couros, e as de mulheres eram chamadas de coré. As representações de figuras masculinas são, em sua grande maioria, nus. Já as figuras femininas exibem um impressionante drapeamento das vestes. Foi na estatuária grega que se percebeu pela primeira vez na história a ousadia de um artista em produzir uma escultura em tamanho real sem que ela estivesse presa a um bloco de pedra, ou seja, fazendo com que a figura ficasse de pé, separando a escultura da matéria bruta. As esculturas do período chamado clássico, ao contrário das do estilo anterior, começaram a ganhar movimento e expressão, atribuindo às esculturas mais vivacidade, diferente da rigidez implantada no estilo arcaico. Um bom exemplo disso é a escultura em bronze de Poseidon, que data de 460 a 450 a.C., medindo 2,9 metros de altura. No estilo helenístico ou pós-clássico, o realismo, a expressividade e o tratamento das vestes
se acentuam, bem como a postura dos personagens, que ganham um movimento significativo. Nesse período, ficou cada vez mais frequente a representação de grupos, ao invés de figuras isoladas. Isso contribuía para uma forte carga dramática nas obras, que chegavam a contar histórias. Até esta fase, os semblantes humanos, que tinham uma expressão serena e vaga, passaram a transparecer diversas emoções e a transmitir mensagens de dor e também de sofrimento. Aqui podemos ver a vitória de Samotrácia, datada de 200 a 190 anos antes de Cristo. Com 2,41 metros de altura, essa escultura foi descoberta entre ruínas no ano de 1863 e atualmente se encontra no Museu do Louvre, em Paris. Embora essa escultura tenha sido produzida em mármore, ela nos transmite uma incrível sensação de leveza. Os templos gregos são as referências mais lembradas quando falamos em arquitetura grega. Os templos gregos eram as casas dos deuses. Assim, tinham a religião como principal finalidade. Um exemplo da importância da arquitetura para essa cultura e sociedade é a Acrópole de Atenas, a Cidade Alta, que foi construída em 450 a.C., aproximadamente. Foi lá que surgiram alguns dos maiores empreendimentos gregos, como o Partenon, o notório templo erguido em honra a Atena, a deusa da sabedoria, da civilização e da arte. Nesta obra, como em várias outras obras gregas, é evidente o uso da simetria e a presença de múltiplas colunas nos edifícios. Além destas casas dos deuses, as construções gregas também eram pensadas para acomodar vários eventos e atividades públicas. É o caso, por exemplo, das praças, dos estádios, onde ocorriam as competições esportivas, e dos anfiteatros. Construídos ao ar livre, os chamados teatros de arena ficavam situados em colinas, pois os gregos sabiam aproveitar a localização para projetar o som. Esses teatros eram projetados utilizando muitos cálculos, de maneira que ofereciam uma acústica praticamente perfeita, fazendo com que todos os espectadores conseguissem ouvir tudo o que se passava durante o espetáculo. Entre esses teatros se destacam o de Epidauro, o de Delfos e o de Mileto. A arquitetura grega foi dividida em 3 ordens ou estilos diferentes: a dórica, a jônica e a coríntia. A ordem dórica pode ser considerada a ordem básica, pois é a mais antiga. Dentre as características dessa ordem estão a rigidez e a simplicidade. A ordem jônica se caracterizava especialmente por ser mais detalhada, em contraste à ordem dórica, dando uma sensação de maior leveza para a construção, e também apresentando as cariátides, que eram estátuas de figuras femininas que ocupavam o lugar das colunas. Já as construções da ordem coríntia eram uma variação da ordem jônica, com maior número de detalhes decorativos e ornamentações. Então, hoje, meus queridos, vocês puderam conhecer
um pouquinho sobre a civilização, a cultura e a arte grega. Espero que vocês tenham gostado. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula para que nós possamos dar continuidade a esse assunto e conhecer ainda mais essa cultura tão fascinante que é a cultura grega. Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.